todo mundo vai errar. Eu vou errar, você vai errar, meu chefe vai errar, o VP vai errar, o CEO vai errar, todo mundo vai errar. Erro faz parte do processo, é impossível a gente fugir dele. Como eu gosto de encarar o erro? Com aprendizado. Legal, eu errei hoje, eu cometi isso. A gente tem o famoso post-mortem, né, que é o quê? A gente cometeu um erro, seja como time, seja como indivíduo, em alguma coisa relacionada ao trabalho, e pode até aplicar isso para a vida também. O que eu vou aprender com isso? Mas não só o que eu aprendi com isso, parar um momento e refletir sobre aquilo. Olha, eu poderia ter pensado um pouco mais, eu poderia não ter mandado aquele e-mail com tanta velocidade, eu poderia ter recalculado essa planilha, verificado as fórmulas e por aí vai. Eu olho o erro como uma fonte enorme de aprendizado, porque todo erro que eu cometo, eu faço o meu post-mortem interno, eu penso, eu reflito sobre ele, e do outro lado eu sei que vai ter um presente ali que é tentar não cometer mais aquele erro. O líder deveria levar isso também para o ambiente de trabalho. Começa agora mais um episódio do Ou Vai ou Voa, o podcast da Escola Conquer, uma das escolas de negócios mais inovadoras e, na minha opinião, desejadas do país. O podcast é realizado com o apoio da Gasconecta, plataforma de inovação da Gazeta do Povo, e apresentado pelos fundadores da Conquer. O trio de empreendedores é reconhecido no Brasil devido ao grande impacto da escola no mercado de trabalho e também o grande case de empreendedorismo que eles construíram em tão pouco tempo. Não é por acaso que já foram homenageados no Oscar do Empreendedorismo Brasileiro, o prêmio Empreendedor do Ano pela Ernst & Young e também pela Forbes 30 Under 30. Por isso, eles apresentam o podcast e recebem por aqui os melhores profissionais do mercado. Os bate-papos vão decodificar como essa galera pensa e age, para que você possa aplicar esses aprendizados na sua vida profissional e voar na sua carreira. Então fique ligado, porque começa agora Ou Vai ou Voa! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ou Vai ou Voa da Escola Conquer. Bom, meu nome é Endel Favarin, sou um dos cofundadores da Escola Conquer. E eu sou o Sidney Júnior, também cofundador da Conquer. No episódio de hoje, estamos com o diretor de vendas de uma das maiores empresas do mundo. O Luciano tem mais de 20 anos de experiência no mercado digital, começou na UOL, depois foi para o Google e hoje é diretor de vendas do Facebook Brasil. Nas suas redes sociais, ele produz conteúdo de alta qualidade sobre tudo. É isso aí, Luciano, muito bem-vindo ao nosso podcast. A gente está super feliz com a tua presença. De verdade, falo muito de coração. A gente admira demais você como profissional e como pessoa. É um grande parceiro da Conquer. Não é à toa que é o nosso embaixador, querido embaixador da Conquer. Luciano, a gente fica muito feliz de ter você aqui. Realmente é um momento muito especial, contando com a tua presença. Mais uma vez, obrigado por ter topado esse podcast aqui com a gente. É um prazer estar aqui, pessoal. Adorei o nome. Ou vai ou voa. É isso mesmo. Tem que ir, eu tenho que voar. É isso que a gente faz na vida pessoal e na vida profissional. E vamos bater um papo hoje. Vai ser bem interessante. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, uma curiosidade, Luciano. Você é um super produtor, né, bem ativo nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. Inclusive, convido a seguir o Luciano nas redes sociais, @Luciano Responde. E uma curiosidade, Luciano, quando que você começou a escrever nas suas redes sociais? Da onde surgiu essa vontade? Como é que começou? Porque hoje você tá ganhando muito nome, né? Tá ficando conhecido, famoso e influente nas redes sociais. Mas como é que foi esse começo? Por que você começou? Eu escrevo mensalmente lá, também sobre o tópico aí de educação corporativa, questões do trabalho e por aí vai, assuntos relacionados. E falando um pouquinho sobre como eu comecei com essa história toda nas redes sociais. Um dia eu não usava muito o LinkedIn foi onde eu comecei para valer, depois que eu migrei pro Facebook e pro Instagram. E eu fui postar uma vaga que eu tinha no meu time, fazia muito tempo que eu não abria a ferramenta, e eu postei a vaga e eu decidi dar uma olhadinha ali no feed. Não, uma rede social também, eu trabalho com isso, etc. E eu estava curioso. E aí eu vi alguém dando um conselho profissional péssimo para uma pessoa. Eu falei, meu Deus do céu, isso não faz o menor sentido, né? E aí, como eu sou uma pessoa bem calma e ponderada, eu fui lá e comentei. Falei, pô, não concordo com isso, não faz nenhum sentido, eu faria isso, isso e isso. E depois eu vi lá no meu celular que tinha vários alertas das respostas que eu coloquei, várias curtidas na resposta que eu coloquei. Falei, pô, acho que alguém achou interessante isso que eu escrevi. E não só isso, eu pensei um pouco comigo. Falei, nossa, essa pessoa que estava com esse problema, que pediu esse conselho lá e recebeu essa resposta toda torta, toda errada, que nem ela
ela tem várias aí no mercado. E uma coisa que eu tenho comigo, eu olho para minha vida e eu acho que ela teve muita abundância. Eu aprendi muito, eu tive muitas experiências, eu convivi com muita gente legal. E o que eu pensei na época? Falei, eu podia começar a dividir um pouco disso. Eu podia começar a dar de volta tudo isso que eu consegui de legal na minha vida. E eu decidi postar. Aí eu repostei a resposta dessa pergunta que não era nem para mim, né? Mas eu fui lá e repostei. Que ano que foi isso, Luciano? Isso foi em março de 2018. Super recente. Super recente. Eu repostei isso e eu comecei a postar algumas outras coisas. Uma pessoa me mandou uma pergunta, eu postei a pergunta e Que quando legal. eu vi, estava produzindo conteúdo já há mais de 1 ano e meio. É aquela velha história, em todo problema existe uma oportunidade. Todo Você é a problema prova existe disso. oportunidade. Sou a prova disso. Que legal. E eu acho que não só a oportunidade de estar ali e responder alguma coisa, mas também, de verdade, eu acho que é muito importante que todo mundo que esteja numa posição boa dentro da sociedade, que conseguiu tirar várias coisas da sociedade, que tem um pouco de volta Perfeito. também. E eu vejo um pouco disso também, que eu faço em dar de volta. Eu não cobro nada, eu dou mentoria de graça, eu falo com algumas pessoas, eu dou algumas palestras de graça também, quando a entidade ou a pessoa precisa. Perfeito. Com a intenção de dar de volta tudo que eu consegui. Que legal, Luciano. Pergunta, aproveitando o ensejo de que você produz bastante conteúdo, o que eu vejo acontecendo com muitas pessoas é o receio de começar a produzir conteúdo, postar conteúdos, veicular conteúdos, o receio do julgamento de terceiros. De falar, de repente, alguma besteira, errar alguma coisa, e por conta disso, acaba deixando de gerar o próprio conteúdo. E esse conteúdo que muitas vezes poderia auxiliar alguém em algum momento, alguma decisão, poderia servir de inspiração ou de aprendizado para alguém que talvez precisasse desse conteúdo. Você teve essa dificuldade, esse receio de começar a produzir conteúdo? Se sim, como é que você fez para superar ele? Produzir conteúdo é se expor. Isso é algo que não tem como correr. No começo, eu acho que eu tinha muito mais preocupação com relação à empresa que eu trabalhava. Então, eu tô lá, tô expondo meu nome, e quando eu tô expondo meu nome, eu exponho também a empresa que eu trabalhava. Tá? Então, essa era uma das preocupações que eu tinha. E essa é a preocupação mais comum que eu recebo. Tem muita gente que me manda mensagem e fala, eu conheço um pouco sobre essa área, eu conheço um pouco sobre essa indústria, eu queria ter coragem de postar, mas eu não tenho. E o conselho que eu dou para todo mundo, vai lá e posta. Foi assim que eu fiz comigo. Lógico que no começo eu experimentei bastante, então, legal. Falar aqui sobre como um chefe pode lidar com uma situação difícil com uma pessoa do time dela, legal. Falar sobre política no momento atual, talvez não seja a melhor coisa para fazer agora. Então, eu aprendi também a modular um pouquinho os tópicos que eu estava abordando. Isso funcionou bastante para mim. Mas uma coisa que eu falo para todo mundo, gente, todo mundo sabe alguma coisa que pode ser útil para outra pessoa. Teve uma história muito legal numa dessas postagens que eu fiz. Alguém pediu o modelo de currículo, etc. E uma pessoa me pediu publicamente num comentário, você tem uma carta de apresentação, eu preciso para uma vaga. E eu não tinha. E aí uma outra pessoa apareceu, colocou uma carta de apresentação, falou, eu tenho esse modelo aqui, etc. Inspirado na discussão que a gente estava tendo, a pessoa usou aquela carta de apresentação para concorrer à vaga e passou na vaga depois. Talvez não tenha sido por causa da carta de apresentação, mas olha só a colaboração. Um deu o currículo, o outro deu a carta de apresentação, colocou tudo aquilo ali no mesmo lugar e conseguiu o objetivo final, que era passar na vaga. Esse que eu acho o poder maravilhoso das redes sociais, a gente poder dividir o que a gente sabe. Que legal. E esse é um dos objetivos do nosso canal. A gente tem como professores, parceiros, tantos profissionais de altíssimo nível, e inclusive 90% dos nossos professores, que são profissionais de mercado, nunca tinham dado aula antes. Então o objetivo do nosso canal e da proposta da Conquer é trazer profissionais de verdade que estão no mercado de trabalho para contribuir com um conteúdo, um conhecimento riquíssimo, né? Então parabéns pelo trabalho, Luciano. A gente de verdade fica muito feliz e honrado também por você estar compartilhando com a gente todo o teu conhecimento. Pois é, só complementando essa questão do conteúdo, eu acho muito interessante. Eu estava lendo recentemente um artigo, o cara estava comentando sobre quando você começa alguma coisa, é sempre algo meio solitário. Quando você começa um projeto novo, qualquer coisa que você quer arriscar, né? Começar a escrever com frequência ali no LinkedIn, é você com você mesmo. Mas eu imagino que ao longo dessa jornada, depois de você começar a ter consistência nessa produção, buscando aprender com ela, buscando evoluir e tudo mais, muita coisa deve ter acontecido na tua vida por conta disso, por conta de você ter se exposto e ter permanecido, colhido feedbacks, evoluído, e hoje tá aí produzindo conteúdos de alta qualidade há mais de 1 ano já, né? 1 ano e meio praticamente. Queria que você contasse um pouco sobre essa jornada, se você puder, por gentileza, pra gente. Acho que tem muita gente curiosa para saber que isso já gerou de coisa boa na sua vida. Eu sempre brinco que a minha formação é em letras. Tá? Eu fiz letras quando eu era um jovem inocente que não entendia nada da vida. Mesmo meu pai falando que eu ia morrer de fome fazendo isso, eu insisti, queria ser um escritor. Na época eu era apaixonado pelo Gabriel Garcia Marques. Tinha lido 100 Anos de Solidão, que é um livro excepcional. E eu falei, não, eu vou ganhar minha vida como escritor. E a vida me levou para um caminho todo diferente. Eu acabei entrando na parte de
tecnologia, depois marketing digital, fui para o Google, fiquei quase 11 anos lá, estou no Facebook hoje também, quase 4 anos, e bem dentro da parte de mídia social e vendas. Quando eu comecei a produzir conteúdo há 1 ano e meio atrás, um pouquinho mais, aquele escritor que tinha morrido dentro de mim, na verdade ele não tinha morrido, ele estava dormente, ele ressurgiu. E a parte interessante eu comecei a postar um texto, depois outro, você acaba viciando fazendo isso, tá? É um vício. Depois outro, eu comecei a receber muita pergunta, posto uma pergunta aqui, responde outra pergunta ali, faz um comentário, e a parte interessante eu nem percebi o que estava acontecendo. Chegou um momento, mais ou menos 8 meses, 1 ano depois que eu estava produzindo conteúdo, quase que diariamente, que isso explodiu. Então eu comecei a receber convite de editora para escrever livro, convite de revista para ter artigo, conheci vocês também da Escola Conquer, né? A gente está desenvolvendo aí uma super parceria, super legal. Recebi centenas de pedidos de palestra, cafés, mentoria, coaching, por aí vai. Isso explodiu. Às vezes eu sinto que eu estou sendo sugado para essa outra vida que eu criei paralelamente à vida que eu tenho. Eu adoro as duas. Por enquanto vou manter as duas, mas eu fui sugado. E a parte legal disso eu sempre falo, não importa o quão júnior ou quão você não conhece alguma coisa, se você praticar aquilo, se você fazer aquilo, se você exercitar aquele músculo todos os dias, você vai ficar muito bom. Esses dias eu parei, né, e eu falei, que legal, eu estou num momento agora de produção de conteúdo, eu podia pegar e fazer alguns compilados, né, que eu tenho lá textos das minhas histórias do Uber, textos das minhas histórias de não sei o que lá, conselhos e as perguntas que eu recebo. Eu falei, deixa eu compilar as minhas perguntas. E eu tenho mais de 1 ano e meio de conteúdo. Eu comecei a compilar tudo e eu comecei a reler as primeiras respostas e as primeiras perguntas que eu postei. Falei, meu Deus do céu, como isso é ruim. Que estilo horrível. Isso está muito mal escrito, eu preciso reescrever isso. E não só isso, eu li um dos conselhos e falei, como que eu dei esse conselho para essa pessoa? Então, tudo que a gente faz através do tempo, como a gente vai praticando, a gente fica melhor. Seja escrever, seja dar conselho, seja como expor uma ideia que você quer e por aí vai. Eu acho que essa foi a jornada que eu tive, esse dia que foi muito legal. A minha jornada não só libertou um escritor que tinha dentro de mim, que estava lá adormecido, mas ela também me mostrou o quão importante é a gente praticar e quão bom a gente pode ficar quando a gente pratica. E faz parte também ter vergonha, né? O próprio fundador do LinkedIn falava, né, que se você não tiver vergonha do teu primeiro protótipo, teu primeiro produto, você lançou ele tarde demais. Então faz parte do jogo, a gente vai melhorando. Eu sempre falo que o segredo de atingir grandes resultados é dedicação e consistência. São as pequenas ações realizadas com consistência é que vão fazer você chegar lá. Acho que a prova disso. Eu estava procurando consistência. Se Legal. tiver consistência do que você faz, em tudo que você fizer, vai ficar bom. Legal. Tem que começar. Outra curiosidade, Luciano. Você comentou que você é um diretor de vendas, né, hoje do Facebook. E aqui no nosso canal o objetivo é decodificar como pensam e agem os profissionais, os melhores profissionais, os profissionais que a gente admira. Então, conta um pouquinho pra gente como é que é o teu dia a dia. O que você faz no Facebook para o pessoal entender um pouco melhor a tua rotina, a tua função? Eu sou diretor de uma área de vendas. Eu cuido de um time que trabalha hoje cobrindo uma região toda, não só Brasil, que a gente chama de região de Latam, ou a parte que fala português e a parte que fala espanhol. E, bom, isso é conhecimento comum. O que a gente faz dentro do Facebook? A gente serve anunciantes, né? O Facebook é uma mídia, é uma plataforma para você poder anunciar, que permite desde um pequeno anunciante vincular o anúncio dele para a padaria dele, para a sapataria, para a sorveteria, até um grande anunciante. E os meus times fazem isso. E qual que é o meu papel todo dentro desse processo? Eu tento dar uma certa cadência para o time, eu tento dar uma certa direção para o time, eu comunico absolutamente tudo que a gente está fazendo, eu penso na parte estratégica, eu penso na virada de cada ano, eu tenho que refletir sobre como está o alcance das nossas metas, que é por trimestre, né? A maioria dessas empresas americanas trabalham por trimestre também, então eu tenho uma série de atividades. Eu gosto de falar que as pessoas sempre perguntam, mas o que é diferente de um diretor? Eu acho que uma das maiores características que eu tenho que ter nessa minha vida é flexibilidade, porque a gente está falando de um campo, né, mídia digital, redes sociais, que está mudando o tempo todo. Eu já estou há mais ou menos, eu trabalho há quase 21 anos já, nessa parte de mídia digital, e nesses 21 anos isso já mudou
500 vezes. Luciano, uma vez eu li uma pesquisa que uma habilidade técnica tinha duração de 30 anos, hoje 5 anos. Eu imagino que uma habilidade digital do marketing digital deve ser de 6 meses. É muito curta. É muito curta. Muito curta, porque mesmo um produto, vamos lá, hoje eu domino o produto. Se você aprender sobre o produto hoje, seja Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, todos esses que estão aí disponíveis, e ficar 6 meses sem mexer, Ficou para trás. completamente. Você vai ter que reaprender aquilo tudo. Então, isso é do hard skill. Tem o soft skill também. Pô, legal, como eu vou lidar com o cliente hoje? Como eu vou lidar com o cliente amanhã? O que eu vou fazer aqui? Como eu vou me portar com ele? É relacionamento? É produto? É dinheiro? Então tem várias coisas que você precisa fazer. Luciano, nesse mesmo sentido, eu tenho uma pergunta aqui que eu anotei para fazer para você, né, que você tem muita experiência no mundo digital, seja na UOL, no Google, no Facebook, e você deve ter acompanhado muitas mudanças, desde avanços tecnológicos até mudanças nos perfis profissionais. Como que foi esse processo para você? Como foi e como é você ter que se adaptar constantemente a essas mudanças ao longo da sua carreira? Quando as pessoas me perguntam qual é a maior característica que me fez chegar onde eu cheguei, eu falo que é a flexibilidade. Tá? A gente acabou de falar um pouquinho sobre isso. Por quê? 21 anos de mundo digital. Tá? No meu primeiro e segundo ano de mundo digital, sabe o que eu escutava? Vocês nem devem conhecer isso, que é o barulho de um modem conectando. Não existia banda larga. Penetração de banda larga no Brasil era 0,5%, depois foi 1% e por aí vai. Era uma tecnologia completamente diferente. Então, o que se valorizava lá? O que tinha valor lá atrás? Era a conexão. Esse era o bem a ser vendido. Olha hoje não é nada. Hoje tá lá, é como uma luz, como água, como energia, uma coisa comum de baixo lucro. Então isso é só para dar um exemplo. O mundo digital ele veio mudando várias vezes. É só você pegar quem que era, quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, no UOL, quem eram os maiores players? Yahoo dominava, Star Media, a gente tinha empresas nacionais que começaram BOL, que nem existem mais hoje, que são completamente relevantes. Então muita coisa mudou. Então eu tive que me reinventar várias vezes, porque eu não só tive que me reinventar no que eu estava fazendo, ali no meu trabalho, mas eu fui mudando de trabalho dentro do mesmo campo e eu tive que me reinventar várias vezes. Antes eu tinha que saber muito mais hard skills, eu precisava saber sobre conexão, como vender aquilo, qual eram ali os requisitos técnicos, depois eu precisava entender o que era a mídia digital, qual era a importância disso, democratizar para os pequenos, depois eu tive que entender como fazer um relacionamento, depois eu virei líder, muda completamente, porque além do hard skill, eu tinha que também ali trabalhar um pouco do meu soft skill, como dar um feedback, como comunicar e por aí vai. Então eu tive que me reinventar várias vezes. Eu acho que é muito difícil alguém que trabalha nesse segmento, e em outros também, conseguir progredir sem ter essa capacidade de se reinventar e ter muita flexibilidade em aceitar isso, que nem todo mundo está disposto. Eu vi, inclusive, na listagem do Fórum Econômico Mundial, das habilidades mais requisitadas para o ano de 2020, as top 10, adaptabilidade, flexibilidade entrou. E está entrando em todas as listas, né? O mundo está mudando muito rápido, até tem uma pesquisa da lista Fortune 500, que escancara as 500 empresas mais valiosas do mundo. E são gigantes internacionais. E é muito curioso que essa pesquisa mostrou que em 1955, 70% das empresas já fecharam. As 500 que foram listadas em 79, 40% já fecharam. E as 500 empresas que foram listadas no ano 2000, 30% já fecharam suas atividades. Eu estou falando de 20 anos atrás. Então o mercado, ele está agressivo, está mudando muito rápido e eu acho que a habilidade que mais faz destacar, e eu concordo muito com você, Luciano, disparado, é o poder do profissional de ser flexível, de se moldar aos desafios que vão aparecer. A gente não tem nem ideia o que vai aparecer. E isso eu acredito que independente de trabalhar no mercado digital, né? Perfeito. Até porque tá acontecendo a era digital agora, a digitalização de tudo, né? Tá todo mundo sofrendo, não é a palavra certa, mas percebendo os efeitos dessa era digital no seu dia a dia, no seu trabalho, os impactos que isso tem. Então, acho que toda profissão, o cara tem que ter a noção que vai precisar se reinventar em algum momento, senão logo, né? Para ilustrar isso, a gente sabe que o impacto da tecnologia ela é exponencial hoje em dia, né? Em vários campos, de várias maneiras, e a gente tem aí a inteligência artificial chegando com tudo em vários campos. Assim, para dar um exemplo bobo para vocês, outro dia o meu gerente de conta do banco falou, pô, vamos dar uma mexida aqui nos seus investimentos, não está muito bem, etc. Eu tenho um modelo aqui que eu rodo que vai fazer uma sugestão. Eu falei, pô, modelo, né? Isso geralmente sempre foi feito ali por uma pessoa que olha, com aquelas informações, etc. Eu falei, tá bom, vamos testar algumas coisas. Cara, o modelo ficou 20% melhor do que a carteira que a gente tinha montado. E eu falo, olha só, eu acho que nem ele percebe o risco que o trabalho dele está correndo quando ele me passa isso, a gente faz isso. E é só
o começo. Imagina, deve ser um modelo super rudimentar. Imagina isso daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, muita coisa vai acontecer. Agora, imagina aquela pessoa que está ali sentada na cadeira e fala, não, eu vou fazer isso aqui por 10 anos. Eu vou ser um gerente de contas de mídias digitais por 10 anos. Vou ser um gerente de contas do banco por 10 anos. Eu vou ser um especialista, eu vou trabalhar com dados. A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que é muito importante a gente não ter essa mentalidade única sobre o que a gente faz. Eu sempre falo para todo mundo, tem um plano B, plano C, plano D. Comece a trabalhar em outros campos e com outras coisas que vão te servir no futuro também, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E é bom ter essa pluralidade dentro de você. Legal. Luciano, dentro desse novo cenário, qual que você acredita que seja a importância das soft skills para você navegar nesse novo mundo? A hard skill vai virar uma commodity, certo? E vai virar não só uma commodity, ela vai ser efêmera, né? Então eu vou aprender ali, a gente acabou de falar sobre isso. Eu vou aprender ali em mídia digital, legal, aprendi aquilo, daqui a 6 meses eu vou ter que me reciclar e aprender de novo. Vou aprender sobre como investir em ações, vai mudar drasticamente também aí com a chegada da tecnologia, modelos, inteligência artificial e por aí vai. Então, hard skill, o jogo mudou muito. Vai mudar o tempo todo, você já não pode mais contar com isso, né? Pô, você é um analista aqui por 30 anos, isso não vai mais existir. Soft skills é bem diferente. Eu acho que, pelo menos eu acredito que o mundo avançando em termos de tecnologia, cada vez mais e mais o que as empresas vão procurar, soft skills. A gente está falando de flexibilidade, a gente está falando de empatia, uma soft skill super, que poucas pessoas discutem, extremamente importante em vários aspectos e muitas outras. Eu acho que a gente vai precisar desenvolver muito mais soft skills, inteligência emocional e trabalhar com essa parte, porque é isso que vai fazer a diferença. Eu vejo um mundo no futuro muito mais voltado a relacionamento, interação em pessoas e menos hard skills. Eu sempre falo, Luciano, quanto mais digital o mundo, mais importante a gente saber ser humano. É isso que vai fazer a diferença. E, Luciano, vamos lá. Soft skill não é muito soft? Em que sentido? Não sei, talvez não seja tão valorizado quanto uma hard skill. Talvez pelo próprio nome, né? Soft parece suave, e aí entra uma desvalorização. Deixa eu pegar um exemplo, por exemplo, da minha própria indústria, tá? Então, vamos lá. Uma que eu já tinha citado aqui, empatia. Então, alguém que trabalha como gerente de contas nesse mundo de veículo digital, de novo, né, tem vários players aí, o que se fazia alguns anos atrás? A conversa toda era muito sentada no produto. Esse é o produto, esse é o resultado, e é isso aí. Acabou. O que está acontecendo hoje? Até esse exemplo do banco que eu trouxe agora há pouco também serve. A conversa está muito mais centrada em como eu posso ter empatia para você, como empresário, para entender os seus desafios, o que você está passando e me posicionar como um parceiro estratégico. Olha a diferença. Aqui é o produto te entrega X. Não. Vem cá, me conta dos seus problemas, quais são os seus obstáculos, o que não está funcionando para você, o que te mantém acordado durante a noite, como a gente pode ajudar como parceiro para fazer isso acontecer. Olha só, a gente está falando de um soft skill, empatia, tem empatia pelos nossos parceiros. É isso que o meu gerente de contas fez comigo. Olha, não está com um resultado muito bom, como a gente pode melhorar? Posso rodar esse modelo aqui? Eu acho que vai ser melhor para a gente testa 3 meses, se não funcionar a gente tira e refaz. Então foi muito menos, isso aqui é o investimento, muito mais, o que você quer, o que você pensa? O que você vai fazer com o seu investimento? Você quer aposentar mais cedo? Você precisa do dinheiro agora ou mais para frente? Me conta da sua preocupação. Muda completamente. E isso está totalmente alavancado em soft skills. Luciano, falando em habilidades, e habilidades que fazem a diferença no mercado de trabalho, né, você já citou algumas, inclusive, quais você considera que são as principais, além de adaptabilidade, que são essenciais para todo profissional, independentemente da área de atuação? Que todo mundo deveria aprender? Algumas, tá? Acho que a primeira delas é se comunicar. Eu acho que, de novo, né, a gente acabou de falar um pouco sobre isso, o mundo do futuro ele vai requerer muita boa comunicação de um profissional, seja para falar com um colega, falar com o chefe, falar com o cliente, por aí vai. Então, eu sempre falo para todo mundo, melhore a sua comunicação, entenda quem você é como comunicador, porque praticou, melhorou, a gente já falou bastante sobre isso hoje, então comunicação é a primeira delas. A segunda, de novo, flexibilidade, entender que o mundo que está lá na frente, ele vai exigir que a gente mude de direção muitas vezes. Eu tenho essa hard skill aqui, às vezes eu investi um montão de dinheiro nela, ela vai me servir durante o tempo, depois não vai me servir. Eu saí da faculdade e a minha faculdade já não me serve para nada. Já pensaram sobre isso? Eu saí da faculdade e a faculdade já não me serve para nada. Outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem
mensagem, Luciano, eu tô devendo não sei quanto lá no FIES, eu me formei veterinário e a minha área de atuação não paga nada e eu agora tô tendo que me reinventar e fazer curso para aprender a ter uma outra profissão. E sabe que é um absurdo? Desculpa te interromper, mas eu vi que uma faculdade tem uma média de 5 anos de duração. Entre a entrada e saída do profissional, 80% do conteúdo que ele viu durante a faculdade está defasado, desatualizado. Então você sai da faculdade tendo que iniciar novamente a faculdade. Exatamente. Eu mesmo, eu fiz um MBA há alguns anos e tinha uma matéria que era marketing digital e o professor de marketing era excepcional. Só que na hora de falar de marketing digital ele não sabia absolutamente nada do que estava falando. Ele, não, tem esse PayPal aqui que é o maior meio de pagamento do Brasil. Eu falei, professor, não é. Isso aí é dos Estados Unidos, esse dado aí foi mal traduzido pela faculdade, etc. Né? Por quê? Porque nem ele consegue acompanhar a evolução da própria indústria dele, né? Da própria área de atuação dele, que é marketing. Então é muito difícil. Então, definitivamente, flexibilidade, ser flexível como profissional é uma das maiores e mais importantes características que a gente tem que ter hoje. E se isso não for treinado, se isso for conversado, é extremamente frustrante. Como você fala para uma pessoa que pegou dinheiro emprestado para fazer uma faculdade e depois de 5 anos ele não vai exercer aquilo? Você precisa entender que o mundo mudou e tentar usar alguma coisa daquilo ali que você aprendeu de uma outra forma. Então, a primeira, comunicação. Segunda, flexibilidade. Definitivamente. Posso adicionar uma terceira? Com certeza. A gente vai chegar lá, mas essa para mim é extremamente importante. O profissional precisa aprender a absorver feedback. Tá? Isso é uma das características mais difíceis, principalmente nos profissionais mais novos, de entender que feedback é para o crescimento pessoal, é para adicionar, se bem feito, né? Lógico, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. Vamos falar sobre isso. Dicas. Para crescimento profissional, para crescimento pessoal e para poder melhorar. Os grupos de trabalho hoje, principalmente dessas empresas mais modernas, elas não aceitam pessoas que não conseguem absorver feedback e melhorar. Todo mundo ali está numa vibe, todo mundo ali está numa energia de legal, eu estou aprendendo, eu preciso evoluir, e a única maneira de evoluir é eu escutar os meus peers, escutar as pessoas que estão ao meu redor, que vão me dar feedback, eu absorver isso e vou sair do outro lado uma pessoa melhor. Então, se a gente não aprender a receber e absorver feedback, a gente não vai conseguir evoluir profissionalmente. Vai fazer muita falta lá na frente. É encarar o feedback como uma ferramenta de crescimento, né? Como uma ferramenta de crescimento. É um ponto cego no teu desenvolvimento, você falhou em algum momento e você tem que contar com isso como uma coisa positiva, que alguém está te alertando sobre essa tua falha, sobre esse teu gap do teu desenvolvimento. Não, e é nisso que eu fico muito feliz, assim, que existe entidades como a Escola Conquer. Porque a gente tem essas skills que poucas pessoas são treinadas em feedback. Assim, eu vou cortar aqui, vou contar uma historinha para vocês. Eu recebi um e-mail de uma leitora esses dias e ela me falou, Luciano, meu chefe me deu um feedback que eu sou muito agressiva. É a segunda vez que ele me dá esse feedback. E na segunda vez eu perguntei para ele, mas você pode me dar um exemplo onde eu fui agressiva, etc? E o chefe virou para ela e falou, não. Feedback você absorve, aceita e vai refletir. Feedback não se discute. E ela falou, mas como eu vou saber o que é esse feedback, como eu vou trabalhar, porque eu não sei, eu me acho uma pessoa moderada, eu não sei onde estou sendo agressiva. E aí, né, levanta a questão, não é só a questão de aceitar feedback. E aquele líder que está do outro lado, ele foi treinado em dar feedback? Ele sabe dar feedback? Feedback precisa ter substância. Esse mesmo caso que a gente falou agora, olha, você foi agressiva na reunião, porque você falou pro João que ele não sabia de nada, o João ficou chateado, ficou um clima na reunião, né, estragou ali a energia da reunião, e isso atrapalha o dia a dia. Então, presta um pouquinho mais de atenção nisso, olha que legal. Eu sei onde foi, o que eu fiz, o que aconteceu, qual foi a consequência disso e como eu posso melhorar. Aí sim eu posso falar, chefe, mas como você acha que eu poderia ter falado? E é fundamental o líder ter a noção da importância de como medir as palavras, de como lidar com o seu time, né? 70% do nível de engajamento do time é relacionado à qualidade do chefe, do líder. Então precisa se preparar. Inclusive no nosso curso, na nossa formação de liderança e gestão de pessoas, que é um dos mais procurados hoje na Conquer, a gente tem um módulo especial só sobre feedbacks, Luciano. É fundamental e o mercado, 99% do mercado acaba infelizmente ignorando, né? Totalmente. O outro dia eu fiz uma enquete rapidinha no meu Instagram. Falei lá, o seu chefe já perguntou se você está feliz no seu trabalho? E aí eu já sabia desse número, porque tem algumas pesquisas que falam sobre isso, e bateu bem em cima mesmo. 80% nunca escutou isso da boca do chefe, se estava feliz, se estava bem no trabalho e por aí vai. Agora, pensa um pouco sobre isso. Acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode ter quando a gente está ali liderando uma equipe é uma conexão com aquela pessoa. Se esse chefe não aprendeu ou não tem a capacidade de simplesmente perguntar como aquela pessoa está,
no trabalho, olha que desconexão, isso vai atrapalhar absolutamente tudo. Ela não vai saber o que está acontecendo, ela não vai saber dos problemas, ela não vai saber como melhorar e enriquecer o próprio feedback quando for falar com essa pessoa. Então eu vejo uma carência gigantesca de treinamento para a liderança também. Como comunicar com o time? Comunica com o seu time, conversa, senta uma vez por semana com ele e pergunta como estão as coisas, o que está sendo difícil para atingir a meta, como ele pode remover uma barreira e por aí vai. O one-on-one, né, que a gente tanto fala, é tão simples, mas não feito. Bom, próxima pergunta, Luciano. A gente percebe hoje que no mercado de trabalho muitas pessoas elas se encontram perdidas, estagnadas, não sabem se estão na profissão certa, no cargo correto. Qual conselho você daria para alguém que se encontra nessa situação? Acho que 90% das pessoas, né, mais ou menos hoje. Eu já vi estatísticas 60, 90, é uma estatística bem relevante e assustadora. Super. Eu acho que a gente tem que... Eu quebraria isso em dois pontos, tá? Primeiro, a gente precisa entender que a insatisfação é inerente do ser humano. Tá? Então, eu tenho 42 anos e eu tenho vários amigos mais ou menos da mesma faixa etária que eu, e eu diria que a grande maioria hoje eles têm essa insatisfação no trabalho, essa insatisfação com a vida, com o trabalho, etc., de querer fazer alguma coisa diferente, mas não sabe o que é e por aí vai. Eu acho que isso é normal, vem com a idade, é uma fase que todo mundo vai passar, e o que a gente não pode confundir com estar estagnado e infeliz no trabalho. Tá? Insatisfeito ali, um bichinho que está ali, mas tudo bem, estou feliz, tenho a minha família, estou sobrevivendo, e do outro lado eu tenho ali, estou estagnado e estou infeliz com o meu trabalho. Essa é uma questão muito grave. O que eu falo para as pessoas que estão nessa situação? Eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem falando, estou infeliz no meu trabalho que eu faço. E sabe qual é mais engraçado? A primeira coisa que eu faço quando alguém me manda uma mensagem dessa, eu falo, o que você acha que você tem que fazer? O que você acha que você tem que fazer? Vamos lá, você me pergunta, Luciano, eu estou feliz no trabalho, estou insatisfeito. O que você acha que você tem que fazer? Vamos lá, me responde de bate-pronto. O que você acha que você tem que fazer ainda? Entender o que me causa essa infelicidade. Entender o que está causando infelicidade e agir de uma certa forma. Tá? A maioria das pessoas, quando eu pergunto isso, elas sabem o que elas precisam fazer. Elas precisam tomar alguma atitude, mas elas não tomam. Esse é o primeiro conselho que eu dou para as pessoas que estão nessa situação. Você está infeliz? Você está insatisfeito? O que você está fazendo para mudar essa realidade? É uma pergunta simples, mas extremamente poderosa. Eu não estou fazendo nada. Então eu preciso fazer alguma coisa. Ou, eu estou estudando. Legal, estudar é o primeiro passo. O que mais está fazendo? O que mais está fazendo? Eu desafio a pessoa a começar a pensar em algumas coisas. Quando a pessoa está muito travada, ela não sabe o que fazer, eu uso o mesmo conselho que eu dei para mim mesmo e que eu dou para todas as pessoas, e foi um dos artigos que mais viralizou, que eu postei no LinkedIn. Tenha um plano B na sua vida. Tem um plano B. Porque às vezes a pessoa está insatisfeita, está infeliz, mas ela não sabe o que ela quer fazer. Ela não sabe para onde que ela quer ir. Aumente o seu leque de opções. Vou me usar como exemplo. Não estou infeliz no trabalho, estou bem, etc., mas eu tenho fome de fazer outras coisas. O que eu achei como plano B para a minha vida? Escrever, começar a participar de alguns eventos, começar a dar algumas palestras, começar a desenvolver conteúdo, pensar em escrever meu livro e por aí vai. Várias coisas que vocês sabem que eu estou fazendo. É uma insatisfação positiva. E super positiva. Que gera uma ação. E a ação vai gerar resultado. E ela me gerou uma nova vida. Uma nova vida. Uma segunda vida hoje. Eu brinco que eu tenho 2 trabalhos e que eu adoro os meus 2 trabalhos. E por que isso é muito importante? Porque você pode começar pequenininho, Endel, Sidney, muito pequenininho. Quando eu comecei com um post no LinkedIn. Isso me tomou 25 minutos, mais nada. Depois mais um. Depois mais um, depois a primeira palestra, depois o primeiro papo, depois a primeira mentoria, e isso foi crescendo. Então, sempre incentivo as pessoas, tenham um plano B. Não sabe o que vai fazer no plano B? O que você gosta? Você gosta de tocar flauta? Gosta de ser músico? Gosta de pintar? Tudo que a gente aprende na vida, em algum dia vai servir a gente de maneiras que a gente sequer imagina. Então comece a exercitar esse músculo que você tem de alguma coisa que você gosta. E perfeito, né? Tem o Flávio Augusto da Silva, né? O fundador da WhatsApp, é um grande empreendedor brasileiro, aí, referência para todo mundo que empreende, enfim, para todo profissional, eu diria, porque ele tem uma história super fantástica. Ele diz a seguinte frase: você não precisa destruir uma ponte para construir outra. Então você pode, de repente, beleza, não é o trabalho ideal, não é o que você sempre sonhou e tudo mais, mas o que você pode ir fazendo ali no teu tempo livre, né? Depois que você está liberado, o que você pode começar a trabalhar devagarinho, que com o tempo, com consistência, pode vir a gerar grandes frutos e gerar novos aprendizados e que você pode aplicar, enfim, de N formas, né? Muitas formas. Assim, eu trabalhei com uma menina há alguns anos, há uns 8 anos mais ou menos, e ela trabalhava como gerente de contas, mas ela não gostava daquela profissão, ela não gostava, ela era infeliz. A energia que a gente precisa colocar para fazer algo que não gosta é gigantesca.
é gigantesca. E não funciona no longo prazo. Já não estava mais funcionando para ela. E a gente começou a conversar e ela tinha uma paixão. A paixão dela era fazer scrapbooking. Sabe? Fazer ali montagens com fotos, etc. Sabe o que aconteceu? Ela acabou saindo da empresa e montando uma empresa dela de scrapbooking. E está fazendo isso. E fez isso por muitos anos. Acredito que está fazendo isso hoje ainda. Olha só, uma coisa super improvável, que isso que eu falo, isso pode ser um plano B também. Uma paixão. Na verdade, gente, as nossas paixões se tornam excepcionais trabalhos, né? Que é o famoso propósito. Daqui a pouco a gente deve chegar nele também, né? O famoso propósito. Então ela trabalhava com algo que ela amava. Quando você faz algo que ama, qual que é o resultado? Excepcional, bom, alta qualidade. É muito legal isso que você fala, porque a gente vai ter um podcast em breve com o diretor de vendas da Red Bull Brasil, que é um dos nossos professores do curso de liderança também, e ele fala muito sobre propósito e o quanto o propósito está atrelado às tuas fortalezas, aquilo que você sabe fazer bem, aquilo que você faz com excelência acaba se tornando teu propósito. E muitas vezes também a gente está envolvido no ambiente de trabalho ou numa função que também a gente não pode se iludir, achar que 100% de tudo que a gente vai fazer é só alegria. Vai ter muito trabalho duro, vai ter suor, não vai ser fácil, mas é importante no meio de tudo aquilo que você faz, aplicar o teu propósito. Também aplicar aquilo que você é bom, que aquilo vai crescer, vai se expandindo. Começa com 5%, 10%, vai se expandindo, vai crescendo. Às vezes você faz um job rotation, vai para uma outra área, aquilo que você é bom vai aparecer. Vai florescer. Você tem que escutar um pouco, eu acho. Perfeito. Se você deixar, vai florescer. Não, e às vezes poxa, não tenho nada que eu identifique que eu sou bom. O que você é curioso? O que você naturalmente se sente atraído? Começa a procurar mais, começa a ir mais em busca disso, a entender mais o que esse outro mundo significa. Ali tá eu acho que tá alguma pista ali, né? Bom, próxima pergunta. Sobre erro, que às vezes é um tabu dentro das empresas. Eu queria saber a tua opinião, né? Se você acredita que encarar o erro como aprendizado é importante ou não para o crescimento profissional e como garantir também uma cultura organizacional que não julgue ou aponte o dedo para quem erra. Outro dia eu postei uma frase autoral que é: eu nunca errei, autor inexistente. Ótima. Existe alguém que nunca errou na vida? Todo mundo errou. Luciano, como eu trato o erro? Essa frase, a gente está escrevendo um livro. A gente vai lançar colocar agora em 2020. Essa frase vai pro livro. Pode colocar. Muito boa. Autor desconhecido / Luciano Santos. Todo mundo vai errar. Eu vou errar, você vai errar, meu chefe vai errar, o VP vai errar, o CEO vai errar, todo mundo vai errar. Erro faz parte do processo. É impossível a gente fugir dele. Como eu gosto de encarar o erro? Com aprendizado. Legal, eu errei hoje, eu cometi isso. A gente tem o famoso post-mortem, né, que é o quê? A gente cometeu um erro, seja como time, seja como indivíduo, em alguma coisa relacionada ao trabalho, e pode até aplicar isso para a vida também. O que eu vou aprender com isso? Mas não só o que eu aprendi com isso, parar um momento e refletir sobre aquilo. Olha, eu poderia ter pensado um pouco mais, eu poderia não ter mandado aquele e-mail com tanta velocidade, eu poderia ter recalculado essa planilha, verificado as fórmulas e por aí vai. Eu olho o erro como uma fonte enorme de aprendizado, porque todo erro que eu cometo, eu faço o meu post-mortem interno, eu penso, eu reflito sobre ele, e do outro lado eu sei que vai ter um presente ali que é tentar não cometer mais aquele erro. E eu acho que todo líder deveria levar isso também para o ambiente de trabalho. Deveria levar isso para o ambiente de trabalho. E não é recompensar o erro, imagina, né? Ninguém tem que recompensar o erro, mas mostrar para o time até onde o erro é aceitável e como a gente tem que lidar com ele. Porque o que eu mais vejo, o que eu mais recebo é gente: Luciano, cometi um erro no trabalho e meu chefe está me ameaçando de demissão, está ameaçando descontar do meu salário, está ameaçando isso e aquilo, às vezes por coisas banais. Outro dia um amigo meu, chamado André Palles, postou um texto falando sobre o erro que uma pessoa da agência tinha cometido, uma agência que ele toca, essa pessoa tinha cometido esse erro, e um erro significativo de ali, valor monetário, tá? Causou um prejuízo para a agência. Ele olhou para aquilo e falou: peraí, quem é essa pessoa? Como ela desempenha? Era uma funcionária excepcional. O que ele falou? Quer saber? Eu vou absorver esse erro agora no curto prazo, porque eu sei que no longo prazo eu vou ganhar muito com ela. E ele fez isso, ela está lá até hoje, ela é uma ótima funcionária. E alguém foi lá e comentou nessa mesma publicação algo do tipo: pô, cara, eu queimei um túnel no trabalho, até hoje meu chefe fala isso, fazem 3 anos. E a pessoa estava falando sério. Então imagina só, você trabalhar num ambiente de trabalho que não permite que você tenha uma falta mínima e vai ser cobrado por isso o tempo todo. Então, pelo menos, como a gente trata isso nas empresas de tech, como eu gosto de tocar isso com meus times, o erro vai acontecer,
vamos ter certeza que a gente vai aprender com esse erro, vamos melhorar os nossos processos e sair do outro lado um time melhor, sair do outro lado um profissional melhor. Dentro da Conquer, a gente tem um quadro que se chama Mural de Cagadas. Qual que é a ideia por trás do mural de cagadas? É que, poxa, a gente entende que todo mundo vai cometer erros, mas que todo erro contém dentro de si um grande aprendizado, que a gente hoje tem unidades em Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. De repente, a, entre aspas, cagada cometida em Porto Alegre pode eventualmente ser cometida no Rio de Janeiro. Só que se a gente compartilhar o que aconteceu e trabalhar o aprendizado que aquilo gera, a gente está gerando aprendizado para a companhia inteira. Então, um erro, a gente publicando nesse mural de cagadas, a gente faz com que ele se torne automaticamente aprendizado para a companhia inteira e faça todo mundo crescer com o erro de um colaborador. Então, a gente entende que sim, a gente está ressignificando aqui o erro pela palavra aprendizado. Claro que ninguém quer cometer o erro. É isso, se a gente quer um resultado diferente, a gente precisa arriscar. Né? Faz parte do processo de atingir novos resultados o erro. Porque se a gente tem um medo do erro, o que a gente faz? Só feijão com arroz. A gente não arrisca. Não inova. Não inova. Não inova, não arrisca, fica com medo. Você falou uma coisa agora sensacional, porque a gente valoriza tanto o machine learning, né? Que é, pô, machine learning, o que é machine learning? Vai errar, vai aprender e vai melhorar. A gente valoriza tanto isso, né? E a gente tem o machine learning, tem o human learning também, que é o que você acabou de falar, né? Pô, ó, olha os erros que a gente cometeu aqui, né? Somos humanos, a gente vai cometer erro. Como a gente pode usar o human learning para melhorar todo o processo e melhorar toda a empresa? Pô, isso é sensacional, adorei. Brilhante, vou roubar. E o lá no Vale do Silício, né, que é uma região extremamente inovadora, a gente sabe disso, diz fail faster, fail better. Fale antes, fale melhor. Qual que é a ideia por trás disso? Que quanto antes você falhar, antes você tem um aprendizado. Não é que você falhou e fracassou, não. Antes você aprendeu algo que talvez teu concorrente não tenha aprendido ainda, então você está na frente na medida que você está errando / aprendendo. Tem que desmistificar o erro. Acho que a gente está numa bolha, né? A gente tem todo mundo aqui tem muita influência ali do Vale do Silício, das grandes empresas tech, etc. Mas no mundo real, no dia a dia, a gente sabe que muita empresa não valoriza o erro, pune o erro de maneiras mais bizarras possíveis. A gente precisa começar a conversar um pouco mais sobre isso, ter um bom treinamento para essa liderança, para eles entenderem que erro é valor, é ali um asset que eles podem utilizar depois e não algo que tem que ser punido. E o que é triste e contraditório, Luciano, que 100% das empresas hoje em dia têm inovação nos seus pilares e 90% delas não toleram o erro. Então, como é que você vai inovar se você não tolera o erro? Não se encaixa. Bom, aproveitando aqui que a gente está falando um pouco de erro, um pouco de inovação, queria perguntar para você, Luciano, que você tem um background aí de empresas tecnológicas durante boa parte da sua carreira, se não toda, principalmente empresas tecnológicas, elas têm que ter o componente elas são tech / inovação, né? Tecnologia e inovação, elas andam lado a lado. Então, dentro desse sentido, eu queria perguntar para você quais são os valores comuns que você percebe dentro de empresas tech, que tem que ser obrigatoriamente inovadoras para se manterem relevantes no mercado. Quais são os valores comuns que permeiam a companhia? São muitos, na verdade. Acho que alguns temas em comum que me vem à mente agora, acho que o primeiro de todos é ser uma empresa aberta. Tá, então, vamos pegar, por exemplo, uma das empresas que eu trabalhei, que é o Google. No Google não existe absolutamente nenhum tipo de regra de uma pessoa fazer uma pergunta para qualquer executivo. Não existe. Você pode ser um estagiário com 3 dias de casa, você está lá no famoso onboard deles, né, lá na recepção, nos primeiros dias, e se tiver lá um dos fundadores ou fundar e tiver um microfone aberto, qualquer pessoa pode ir lá e falar. Não existe nenhum tipo de limitação. E aquilo funciona... Claro, né, que ali o tempo do Sundar, o Larry, o Sergey é um tempo limitado, eles não têm como falar com todo mundo, mas isso funciona para todas as direções, para o diretor, para o gerente, para o VP, etc. Todo mundo pode se comunicar com todo mundo. E quando isso acontece, para onde a informação vai? Para todas as direções, ela circula o tempo todo. E quando a gente tem informação circulando, quando a gente tem gente dando ideia em todas as direções, o que surge? O que nasce? Inovação. É assim que surge a inovação dele. Transparência, colaboração. Né? Todo mundo conversando, todo mundo falando, alguém tem uma ideia e alguém quer executar aquela ideia e alguém tem a permissão de ir lá e falar com o engenheiro, olha, eu tive essa ideia aqui, você quer bancar essa ideia e tentar fazer alguma coisa com ela? E o cara fala, pô, isso aqui é uma ótima ideia, deixa eu fazer o famoso hackathon. Eu vou pegar ali um dia, as empresas grandes continuam fazendo isso também. Vamos fazer aqui um hackathon e vamos sair com 2, 3 soluções que vêm de qualquer pessoa. Um amigo meu trabalha numa empresa de tech também, outro dia o estagiário teve uma ideia excepcional e virou um feature global. Olha só, um feature global de um estagiário local. Olha que coisa legal. A maioria das empresas faz o quê? Não pode. Eu tenho uma prima minha
que trabalha numa empresa que existem diretrizes proibindo qualquer tipo de comunicação com o diretor se você não tiver o cargo X. Então, se você estiver lá no cargo 1, 2, 3, você não pode falar com o diretor. 4, tem autorização. Para falar por e-mail, sim, pode falar pessoalmente. Olha que absurdo. E na parede deve estar escrito inovação. Inovação. É Como absurdo. vai inovar? Você não pode se comunicar, não comunicou, não vai inovar. Luciano, voltando àquela palavra do momento, né? Propósito. Hoje se fala muito sobre encontrar o propósito e até mesmo se romantiza essa palavra, né? Eu queria saber qual que é a tua opinião sobre esse tema. Essa é uma muito comum também que eu recebo. Luciano, você achou o seu propósito? Você tem o seu propósito? O seu propósito é trabalhar no Facebook, é ser diretor, é escrever, é ajudar as pessoas? Olha, eu nunca achei meu propósito. Tá? Então vamos começar por aí. Eu vou aqui confessar, me mostrar vulnerável. Eu nunca achei meu propósito. Eu acredito em propósito? Eu acho que tem ali uns 2, 3 felizados que realmente ali encontraram aquela coisa que faz ele pular da cama de manhã com aquela energia, sabe? Que dá até raiva. Você fala, esse cara tá tão feliz, né? Para ir trabalhar desse jeito e por aí vai. Eu acho que algumas pessoas realmente chegaram nesse ponto. Se é propósito ou não, vou deixar aberto aí para discussão. A gente vai conseguir resolver isso agora. Deixa eu contar para vocês como eu racionalizo isso para mim, tá? Como eu trato isso para mim. Eu não sei se um dia eu vou encontrar meu propósito. Então eu cheguei a essa conclusão. Então o que eu faço durante esse tempo todo enquanto esse propósito não chega? Eu falei, tá bom. Então, quem eu quero ser quando eu encontrar meu propósito? Então hoje eu foco muito mais em quem vai ser o Luciano nessa jornada para encontrar o propósito do que o propósito em si. Então eu vou ser um profissional melhor, eu vou continuar aprendendo o tempo todo, eu vou ser alguém que vai contribuir com a minha comunidade, eu vou ser alguém que vai dividir o que aprendeu, eu vou ser um bom pai. Que pessoa eu quero me tornar? É isso que eu estou focando hoje. Então, nessa jornada toda, até eu encontrar meu propósito, talvez com 80 anos, 90 anos, quem eu vou ser e como eu vou chegar lá? Então, eu estou menos preocupado com o destino e estou muito mais preocupado com a pessoa que eu vou ser quando eu chegar lá. E quem sabe, né, gente? Talvez o propósito seja ser uma pessoa melhor. Eu não sei. Vou deixar aí a pergunta aberta para vocês. Eu achei legal isso que você falou, Luciano, que você, em todo momento que você falou que você estava comparando ser melhor, você estava comparando com você mesmo. Isso é super importante também, né? Porque quando você está numa jornada de desenvolvimento, de crescimento e tudo mais, às vezes você olha para o lado, poxa, você está ali num cargo, você olha, a pessoa do teu lado está 10 cargos acima de você e fala, meu Deus, isso aí é impossível de chegar lá. Mas é importante você ter a consciência, cara, hoje você é melhor do que ontem, amanhã você vai ser melhor do que hoje, e por aí vai. Essa jornada e a paciência aliada a ela, né, que vai promover esse crescimento. Então, eu achei muito legal isso que você falou, essa comparação de melhor com o quê? Com você mesmo. E isso é uma coisa muito comum também, né, para quem trabalha com coaching, com mentoria, aquela pessoa, pô, mas eu não consigo chegar até onde o fulano chegou, eu não consigo chegar até onde aquela pessoa chegou, eu queria ser que nem aquela pessoa. Eu acho super ok a gente ter ali pessoas que são modelos pra gente, né, exemplos que a gente quer ali, emular, chegar lá, chegar perto e por aí vai, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar se comparando com os outros de fora também, porque a gente nunca sabe o que aquele outro está sentindo. Eu adoro uma sketch que tem do Woody Allen, que são duas pessoas que moram no mesmo conjunto de apartamento, e um é casado, tem uma mulher, tem um filho, e o outro é um solteiro, né? E um dia eles chegam ao mesmo tempo, e tá o solteiro com uma namorada, com a cara assim de ressaca, um pouco embriagado, e tá o outro, ele tá chegando, né, com a namorada, embriagado, e tá o outro saindo com o filho, com a mulher, e aí o cara que é casado, aí, né, o filme faz um close na cabeça dele, o cara que é casado pensa, pô, aquele cara é solteiro, tá se divertindo, tá chegando da balada agora, que namorada linda, né, vai dormir o dia inteiro, pô, esse cara é um felizardo. Aí o cara que tá do outro lado, que é o cara que chegou, dá um close na cabeça dele e ele pensa, pô, aquele cara que tem uma mulher, tem um filho, que vida estável, eu queria tanto ter um filho, eu tô aqui com essa mulher aqui que eu nem gosto, uma ressaca enorme, por aí vai. E a gente sempre acha, né, que a grama do outro é mais verdinha, mas não é necessariamente. Então, se compare com você mesmo, não com os outros. É sempre a dica que eu dou para todo mundo. Peguei meu celular nesse momento aqui porque eu acredito que é importante a gente se inspirar, mas se comparar passa a ser um perigo. Tem uma frase do Bill Gates que eu gosto muito. Abre aspas, nunca se compare com ninguém neste mundo. Caso faça, entenda que você estará insultando a si mesmo. Então acho que é um ponto de atenção e muita reflexão levantado aí pelo Sidney e também por você, Luciano. E o outro ponto, complementando o que você disse, talvez o propósito ser uma pessoa melhor, se a gente fosse trazer uma perspectiva do propósito, do peso que encontrar o seu propósito tem também, eu não acho que você não encontra ele, você merece ele. Então, essa jornada desse compromisso em você se desenvolver e tudo mais,
para daí sim, se você encontrar o seu propósito, não vai ser uma coisa, é uma coisa que você vai ter que estar pronto para exercê-lo, né? Eu gosto disso que você falou, Sidney, porque o merecimento ele vem muito mais no sentido que você tem que agir, você tem que se mexer, porque se você ficar parado, nada vai acontecer. Eu digo que hoje eu encontrei, de certa forma, o meu propósito com a Conquer, mas ele só aconteceu porque a gente se expôs a tantas situações desafiadoras, de ter largado, por exemplo, no meu caso, um emprego, uma carreira tão legal numa Big Four de auditoria, fui empreender, bati a cabeça, aprendi demais, cresci, né? Eu saí do meu conforto, eu fui pro desconforto, e no final tudo começou a se conectar, e eu passei a entender inclusive a frase do Connecting the Dots, né? Conectando os pontos. Foi todo aquele amontoado de experiências, de desafios, dificuldades, de acertos, que fizeram chegar onde eu cheguei. Claro, tem muita coisa para andar, e muita coisa para trilhar, mas não deixa de ser uma certa forma de merecimento no sentido que você tem que se expor, você tem que agir, você tem que se mexer, porque se você ficar parado só reclamando, cadê meu propósito? Cadê meu propósito? Nada vai acontecer. A gente acha que o propósito é aquela coisa quentinha que vai chegar ali e dar um abraço por trás da gente. Boa, Luciano. É desconfortável. Desconfortável, assim. E às vezes eu falo que a gente precisa prestar mais atenção nos sinais que a natureza dá pra gente, né? Então, eu tenho uma bebezinha, ela tem 2 anos e 3 meses hoje, e os bebês têm algo que a gente chama de pico de crescimento, que é um momento ali que eles crescem rapidamente, durante alguns dias, às vezes algumas semanas, e durante o pico de crescimento é desconfortável, não dorme direito, dói dente, dói tudo, etc. E isso é crescer. Crescer é desconfortável, dói, cara, machuca. Só que depois que você terminou de crescer, aí sim vem aquela, né? Aquele ar fresco, que legal, eu tô aqui, conectei os pontos. Aproveitando aqui que a gente falou ali atrás um pouco sobre alguma sensação, às vezes, de alguns profissionais se sentirem estagnados, não evoluírem. Mas do outro lado, a gente tem uma galera que é extremamente ansiosa e busca e quer o crescimento rápido a todo custo, que é mudança, que é promoção. Tão importante quanto um conselho para essas pessoas que estão estagnadas, é um conselho para essa galera que está ansiosa. E muito dessa nova geração entrando no mercado tem como característica isso. Então, Luciano, você que vive nesse mundo doido digital, de várias mudanças, já passou por diversas etapas e já viu diversos perfis profissionais. Que dica você daria para essa galera também que tem essa ansiedade inata praticamente de crescimento? É difícil, cara. É difícil dar dica para essa galera. Geralmente, né, não é mais milênio hoje em dia, eu já tô desatualizado, né, nem sei o que é mais. Mas o pessoal que tá chegando agora no mercado de trabalho, etc., eles querem abraçar o mundo de uma vez só, eles querem se tornar CEOs em 3 anos, virarem gerentes, liderar pessoas, mesmo sem experiência, e por aí vai. Eu tento ir um pouquinho pro clichê, mesmo sabendo que eles não vão escutar tanto. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, sabe? Você precisa pensar um pouco mais no longo prazo. O que vai ter nesse caminho todo, no longo prazo, que você vai absorver e vai te fazer ser esse profissional que você quer tanto. Tá? O nem sempre dá certo. O conselho que eu tenho dado para as pessoas ultimamente é, legal, você quer crescer rápido, você quer chegar no ponto A, B, C, no tempo mais curto possível, etc. Faz o seguinte, diminua as suas opções. Diminua o número de opções que você tem na sua vida. Porque o que eu vejo com esses profissionais novos, principalmente nesse mundo de tech? Eles querem fazer 75 coisas ao mesmo tempo. 12 projetos, trabalhar com a carteira de cliente, por aí vai. E isso tudo acaba gerando uma série de outras coisas. Falta de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, o famoso burnout, ansiedade, por aí vai. Diminua as suas opções. E eu vejo problemas gravíssimos, e eu me vejo nisso também, porque eu já fui um profissional de 20 e poucos anos e eu queria fazer um monte de coisas tudo ao mesmo tempo e fiz. E eu tive algumas pequenas crises, fiquei cansado, tive o que eu acho que hoje a gente chama de burnout, na época a gente não tinha o nome, tive um burnout também, e a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Então, legal, você quer acelerar? Acelera, mas diminua as suas opções, tenta acelerar em 2, 3 coisas em vez de abraçar 75 ao mesmo tempo. Esse é o conselho que eu tenho dado pro pessoal ultimamente. Boa. Um pouco de paciência também, né? Um pouco de paciência, mas não adianta, né, cara? Falar pra uma pessoa que tá impaciente pra ter paciência, não vai ter. Não. Mais paciente ainda. Eu acho que tem que tentar, legal. Queima essa energia, mas com poucas coisas. E volta aqui que a gente falou inicialmente, com consistência, dedicação, né? É degrau por degrau que vai te tornando um profissional completo, né? Porque se você acaba saltando um degrau, aquele degrau que você saltou, acredite, vai fazer falta. O mercado vai te cobrar. Então é importante a gente subir... Da cãibra, perfeito. Tem que ter paciência, claro, trabalhar duro, mas ter paciência, que cada degrau vai fazer a diferença no crescimento profissional.
Total. E eu vou puxar a conversa um pouquinho pro lado do que a gente citou um pouquinho, né? Que essa questão da ansiedade, do burnout, etc. Que é algo que todo mundo aqui trabalha. Vocês da Conquer, eu também, etc. A gente tem muito uma pegada ali, né? De, se dedica, estuda, se prepara, etc. Mas eu falo pra gente tomar também muito cuidado com o lado negro aí dessa, né? Essa questão da performance, da autoajuda, etc. Outro dia eu li um ensaio chamado A Sociedade do Cansaço. E ele trouxe alguns números bem interessantes. Ainda, eu sei que adora números, etc. Por favor, Luciano, eu quero anotar aqui. Jovens entre 20 e 29 anos que se declararam cansados no dia a dia. 98%, quase 100%, todo mundo. E aí, é um coreano que escreveu esse ensaio, os primeiros nomes são impronunciáveis, o último é Han. Se você colocar lá Sociedade do Cansaço, Han, tem um livro que foi publicado e tem esse artigo que resume bem. Ele fala muito sobre isso. Ele fala que como era o modelo de trabalho anterior, né? Era muito da obediência, das regras e por aí vai. E hoje o modelo de trabalho é muito da independência, do poder e outras coisas de flexibilidade. Mas o que isso gera de consequência? Excesso de positividade. Clube do 5 da manhã, faça o que você consegue, não dorme, trabalha, se mata e por aí vai. Esse monte de coisa, não, você consegue, né? Yes, you can, né? Ela tinha lá, né, o jargão lá da campanha presidenciável do Obama, né? Podemos tudo, conseguimos tudo, não dorme, acorda mais cedo, faz 200 cursos, por aí vai. O que isso gera? Esse cansaço todo que a gente está vendo nas pessoas, essa epidemia de burnout. Outro dia conversei com uma amiga minha, psiquiatra, que eu conheci inclusive lá no LinkedIn, falou, Luciano, todo dia 3 casos novos de burnout, gente que não consegue mais nem trabalhar, precisa medicar o tempo todo, e vai ver, estava fazendo exatamente tudo isso que eu falei para você, estava estudando, estava querendo, acordava lá, tentou fazer lá o clube do 5 da manhã, não conseguia, não se adaptou, não é para todo mundo aquilo, ficou doente também. Então, ele chama muita atenção para isso, muito cuidado com o excesso de positividade, não dá para fazer tudo. Multitasking é a maior falácia que existe, não dá, você tem que fazer uma coisa de cada vez. E ele fala, o que mais falta para a essência do ser humano é se aprofundar nas coisas, né, que a gente fazia antigamente, os filósofos gregos. Deixa eu pegar aqui uma palavra, um assunto, deixa eu me aprofundar um pouco nisso. Não estou falando para todo mundo ser filósofo, mas para de ficar pulando de coisa em coisa e gerar essa ansiedade toda. Tenta pegar algumas coisas e se aprofundar um pouco mais, contemplar essas coisas. Então, a positividade, essa questão toda de performance, ela tem um lado negro que a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Não, e essa questão que você falou, poxa, a pessoa tendo burnout porque tá seguindo a dica tal, acordar às 5 da manhã e tal, faça isso, lê aquilo e tudo mais. Acho que tem muito pra questão da pessoa também entender que o que funciona pra uma não vai necessariamente funcionar pra ela, né? E com base nisso, levar essa, entre aspas, cultura de inovação, de teste e erro, de, poxa, eu vou testar então. Vou tentar acordar 5 da manhã, vou ver se funciona pra mim. Cara, não funcionou. Não derreta por causa, não passe mal, não fique sofrendo por conta disso. Encontre o que vai funcionar pra você, que com certeza alguma dinâmica vai funcionar pra você e você vai extrair o melhor do seu dia através dessa dinâmica. Então, tem essa, poxa, pra um funciona às 5 da manhã, beleza. Talvez você seja às 6, 7 ou 4, 3, enfim, o que quer que seja, mas esteja aberto a testar, esteja aberto a experimentar, esteja aberto a aprender com esses erros, com esses testes e esteja aberto a mudar. Isso que eu acabei de falar, sobre a gente contemplar e se aprofundar um pouquinho sobre as coisas que a gente está sendo impactado no dia a dia, né? Acho que todos vocês já devem ter visto aquele poema japonês, lá, treine enquanto eles dormem, né? Estude enquanto eles se divertem, por aí vai. Cara, pensa no absurdo que é aquilo. Como assim? Não posso dormir, eu não posso me divertir, não posso fazer nada. Vou morrer depois, né? Vou conseguir chegar lá e morro, tenho infarto. Não vou conseguir fazer nada. Só que as pessoas, elas leem isso, elas absorvem isso como uma verdade absoluta. Pô, não, então eu preciso fazer isso aqui. Aí a pessoa, mas eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso me divertir, por aí vai. Começa a se sentir culpado. Luciano, a gente tem um mandamento na Conquer que eu trabalhei duro. Mas também a gente tem um mandamento que é, eu vou aproveitar o caminho. Se a gente quiser abraçar o mundo e não tiver foco, a gente vai se perder. Ninguém aguenta uma alta performance constante. Tem que ter um momento de relaxar e também, como o Sidney falou, tem que entender o que faz sentido pra você. Eu, particularmente, não sou contra. Eu não gosto da ideia, ou já cansei desse discurso do 5 AM Club. Pra mim, não funciona. Eu acordo 7h30 e eu sei que quem tá acordando 5 horas da manhã, às 9 horas da noite tá dormindo. Eu gosto de trabalhar até 1 da manhã. Eu vou pra casa, janto e eu gosto de trabalhar. É o que funciona pra mim. Eu gosto de poder me concentrar e render
no breu, funciona para mim. Então tem que saber respeitar um e outro o que funciona para cada um. O que não pode é querer abraçar tudo. Tudo que você ouve por aí, abraçar, vai funcionar para mim porque funciona para outro. Não necessariamente. Eu trolei o pessoal do Clube das 5 da manhã, eles ficaram bravos comigo. Pessoal, não taquem pedras em mim, pode funcionar para você. Exatamente, e ótimo. nada contra. Tô falando algo pessoal, para mim. Eu também, de verdade, assim, eu acho que isso funciona para algumas pessoas, mas não é uma regra. É assim, eu acho que o resumo de tudo não importa a hora que você acorda, importa o que você faz quando tá acordado. Bom, Luciano, olhando a tua carreira, né, a gente percebe muito bem que você cresceu rápido e ocupou cargos de liderança em grandes empresas, né, empresas globais, referências nas suas áreas de atuação. E hoje na Conquer, nosso principal curso é a nossa especialização em liderança e gestão de pessoas. E sobre esse assunto, sobre liderança, né, inclusive você virou uma referência nesse assunto no Brasil, né, como ser um líder melhor, eu gostaria que você desse uma dica para quem está ouvindo e vendo a gente, como você pode se tornar um excelente líder para o seu time, um melhor líder para o seu time. O fato de eu ter trabalhado em algumas empresas referência, empresas, né, do mundo de tech, etc., me ajudou bastante, porque uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo, as pessoas acham que o líder tem essa característica inata, né, de liderança, que ele sabe absolutamente tudo, sabe como dar um feedback, sabe como se comunicar, sabe como criar uma estratégia, etc. Isso não é necessariamente verdade. Assim, como funcionou muito para mim? Tá? Eu ter tido o privilégio de trabalhar em empresas grandes, como eu trabalhei, né, do UOL, Google, etc. Então, fui exposto a muito treinamento, eu tive muito treinamento, treinando como dar um feedback. Como você se comunica bem? O que é esse tal de one-on-one? O que você fala no one-on-one com a pessoa? Por que você deveria ter ali um contato semanal com o seu liderado e por aí vai? Então, eu tive acesso a muito treinamento. Tá? Isso não posso negar, isso foi muito benéfico para minha carreira. Um segundo aspecto que é muito importante também, eu tive alguns modelos de referência. Então, sempre na minha carreira, eu tive, quando eu estava no UOL, por exemplo, o Fábio, que era um baita de um líder. Depois eu tive o Ian, um norueguês que morava aqui no Brasil, que foi um baita de um líder. E eu sempre fui um cara muito observador. Eu sempre falo para as pessoas, quer se tornar um líder um dia? Observe os bons líderes. O que eles fazem? Como eles agem? Como eles se comunicam? O que eles estão fazendo? Por que eles são considerados bons líderes? A gente não pensa nisso, né? Por quê? A gente tem um monte aí de modelo. Então, eu me encostei muito nisso. Eu olhava os líderes que estavam ao meu redor e falava, pô, o Fábio me mostrou desde cedo como ser um líder mais humano. O Ian me mostrou, por exemplo, como ajudar as pessoas, mesmo nas coisas mais corriqueiras. Na época eu não falava inglês muito bem, e ele me ajudava com as palavras, com o vocabulário, eu não precisava fazer aquilo. Ele já era um gerente bem sênior, mas ele ajudava, porque ele sabia que aquilo ia ter valor. Então, acho que pensar em treinamento, pensar em ter bons modelos e ter uma atitude aberta de aprender e saber que você sempre pode melhorar como líder, são 3 coisas que eu falaria para todo mundo fazer. Isso que você falou do líder é muito legal, porque acho que é muito uma visão que a gente tem vinda de filmes, de histórias que a gente ouve, né? Do líder herói, daquela figura mítica que tudo sabe, tudo resolve, tem resposta para tudo. E é muito legal que o líder também é humano. Ele tá numa posição assim, tem uma grande responsabilidade, mas ele não quer dizer que ele não vai eventualmente dar um feedback errado, passar uma comunicação que não seja assertiva, e ter empatia com isso também é importante, né? Então, acho que é desmistificar essa figura do líder herói, entender que ele está numa posição sim, porque o líder ele tem uma visão clara sobre algumas coisas, mas não quer dizer que ele não está suscetível a cometer erros e pode melhorar. Vulnerabilidade, né? Total. Vamos pegar, por exemplo, aí dois grandes exemplos de líderes que a gente tem no Brasil. Bernardinho, né, um técnico ali, né, de vôlei super bem sucedido, José Roberto, também ali um técnico de vôlei super bem sucedido, teve muito sucesso na carreira dele. Olha os estilos diferentes. Por exemplo, gritar. O Bernardinho, ele usa isso como um recurso de liderança. Isso não funciona em todos os ambientes, não funciona com todas as pessoas. A gente já sabe disso, a ciência já provou isso várias vezes. Algumas pessoas, quando você grita, elas entram ali no modo que chama fight or flight, que é, né, ali obrigar ou correr, e elas literalmente emburrecem, porque elas desligam ali um monte de radar, um monte de coisa,
por causa daquele susto, daquela adrenalina, etc., e não desempenham muito bem. Então, ele é um líder excepcional, encontrou ali a maneira dele de liderar, mas isso funciona com todo mundo, não funciona. O José Roberto teve tanto sucesso quanto ele e não utiliza desse recurso para isso, certo? Então, você vê, tem várias maneiras de fazer, e mesmo grandes líderes têm alguns comportamentos que não necessariamente vai funcionar em todos os lugares. Pode ser que funcione em alguns, com certeza absoluta funcionou com o Bernardinho, não me entenda mal, amo o cara. Um profissional incrível. Não chegou onde chegou à toa. O ponto é, Luciano, que existem diferentes perfis de pessoas. Consequentemente, o líder também tem que saber se adaptar e se moldar para cada perfil de liderado. Não dá para tratar todo mundo igual. Não vai funcionar. Completamente, cara. A gente chama isso de liderança da situação, né? Tem até um treinamento sobre isso, né? O situational leadership, que é você precisa entender o indivíduo que está ali, que está sendo liderado, e se adaptar, vai mais coach, mais diretivo e por aí vai, para poder trabalhar melhor com ele. Não é simplesmente faz igual para todo mundo, não vai funcionar. Eu gosto da frase que diz que, acima de tudo, o líder ele tem que saber desenvolver os seus liderados para que eles cheguem aonde eles não chegariam sozinhos. É desenvolver pessoas. Esse é o foco. Não tem uma fórmula exata e fechada, mas, acima de tudo, é fazer o teu liderado atingir maiores voos, né? Coloca o nome embaixo. Bom, uma última pergunta antes da gente chegar no nosso bloco especial, bloco ping-pong. A gente tem falado bastante sobre uma frase do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, abre aspas, o investimento mais importante que você pode fazer é em si mesmo, fecha aspas. Eu queria saber se você concorda com essa frase, Luciano. Concordo muito com essa frase. Vocês vão lembrar da palestra que eu dei na Conquer há alguns meses, né, que eu conto, né, Conquer Day, que eu contei um pouco da minha história. E eu acho que um dos grandes insights que eu tive desde cedo é saber que eu tinha que investir na minha educação. Então, acho que mesmo quando eu não entendia muito porquê, eu acho que provavelmente ali por uma influência dos meus pais, que não tiveram muita educação e viam isso como algo de muito valor. Então, desde cedo, isso era algo que era muito forte em mim. E na apresentação que eu faço, até resgatei, na verdade, lá, né, uma página da minha carteira de trabalho, que eu lembro, eu tive um emprego em 96, que eu trabalhava de operador de produção, né, ali o vulgo peão, tinha que cortar lá, operava uma guilhotina e uma grampeadora, etc. E eu lembro que eu ganhava por volta de R$500 bruto na época, e o que eu fazia com esse dinheiro? Eu pagava a minha faculdade, pagava meu curso de inglês e o resto eu usava para sobreviver. E assim, desde cedo, eu não via isso como um gasto, eu via isso como um investimento. Eu sabia que isso era extremamente importante para mim. Não importava o valor, não importava o que eu ia gastar, não importava que eu tinha pouco dinheiro. Importava que aquilo ali era um investimento que ia ser feito em mim e, instintivamente, eu sabia que aquilo tem um benefício e teve muito. Ter feito faculdade, mesmo uma faculdade de letras, uma faculdade não tão relevante, me abriu trilhões de portas. Olha só o trabalho que eu faço escrevendo hoje. A minha base está na faculdade. Né? E ter falado inglês me proporcionou a trabalhar em empresas do mundo de tech, lá do Vale do Silício, que eu não trabalharia se eu não tivesse o inglês também. Então, olha só, né, um investimento que eu fiz lá atrás, de maneira primordial, sem nem entender muito bem porquê, mas sabendo que era importante, mudou a minha vida. Investir em si mesmo é a melhor coisa que você pode fazer, não é um gasto, é literalmente um investimento que vai ter rendimentos que você nem sequer entende quando está fazendo investimento. Eu tenho as minhas viagens internas, aí eu fico imaginando, porque hoje a gente tem tanto acesso à informação, a gente tem tanto acesso a absolutamente tudo, né? Você pode, né, antigamente a gente vivia muito naquele modelo de faculdade e pós, morreu. Não tem mais absolutamente nada que eu possa fazer, e hoje a gente tem aí, né, um monte de opção. Pô, olha o trabalho que vocês estão fazendo da Escola Conquer, excepcional, né, trazendo ali vários cursos curtos, né, se adaptando ao mundo novo que a gente tem hoje. Né, e eu tenho tantas pessoas que me perguntam, pô, eu faço uma pós-graduação. Eu falo, não faz, por quê? Você tá fazendo um negócio ali de um anime, o que você quer? Eu quero me comunicar melhor. Pô, tá aqui um curso de comunicação. Pô, eu quero ser um melhor orador. Tá aqui um curso de oratória. Pô, eu quero aprender um pouquinho mais sobre programação. Que pós-graduação? Pós-graduação você vai aprender programação. E eu desafio muitas pessoas a fazer o que elas querem aprender. O que você quer? O que você quer tirar disso? Você quer só o título? Você quer só o título da pós-graduação? Cara, não vai te servir para muita coisa no mundo novo, hein? A gente aqui nem olha mais pós-graduação com os olhos que se olhava antes. Agora, se você quer se tornar um comunicador mais eficiente, você tem boas opções. Hoje em dia, você tem, cara, além dos cursos maravilhosos que a gente tem disponíveis, pô, olha quanto comunicador excepcional tem no YouTube, que você pode ir lá e assistir, aprender um pouquinho mais também, né? Exercitar, você tem muita opção. E eu desafio muitas pessoas nisso hoje. Se educar não é mais aquele modelo anterior. Pode ser, tem um certo valor ainda, mas a gente tem
tantas outras opções hoje em dia tão legais. Você pode pegar ali realmente aquela equação que você quer resolver e investir nela. E é isso que diferencia o profissional hoje em dia, né? Você tem uma faculdade pós, você está na nota 7, você está na média. E essas outras habilidades, esses outros pontos que você levantou, Luciano, que realmente estão fazendo um profissional se diferenciar e se destacar, seja qual for a área de atuação. Médico, engenheiro, publicitário, designer, não importa. Tá fazendo o que quer e tá fazendo o que gosta, né? Isso eu acho que tem muito valor, e por isso que eu gosto desse mundo novo, a gente tem muita opção boa. Você está ouvindo Ou Vai ou Voa, o podcast da Conquer. Vocês sabem, de verdade, gente, vocês sabem que isso pra mim também é eu tô exercitando. Lembra que a gente falou tanto hoje sobre exercitar a musculatura? Eu tô exercitando a minha aqui também, fazendo isso. Isso tem muito valor pra mim também. Eu estou aqui em um processo de aprendizagem. Eu já tenho conteúdo, não me entendam mal. O meio de entregar isso eu estou exercitando, né? Que eu sou um escritor. Hoje eu tenho coragem de falar isso, né? Vocês viram na minha palestra, eu sou um escritor. Eu faço muito bem isso. Sou um líder também profissional, né? No ambiente profissional. Um comunicador é algo que eu vou me transformar. Se é que eu vou conseguir ser né, eficiente. Acho que estou no caminho certo, mas eu vou me transformar no comunicador. Curso Coragem da Conquer, nosso curso de oratória. Tá super convidado, Luciano. E não só isso, a gente vai conversar sobre isso. Meu time hoje falou, a gente queria fazer aí mais um, tem 5. Falei, quer saber? Vou conversar com o pessoal, a gente vai trazer esse curso aqui dentro. E isso é muito legal, Luciano, que recentemente a gente recebeu um feedback da Nike. A Nike fez uma competição interna e os colaboradores ganharam, enfim, eles puderam selecionar o curso para eles fazerem qualquer curso de qualquer escola do Brasil. E a gente ficou super feliz porque os colaboradores da Nike escolheram o curso da Conquer. Então, ouvir esse tipo de feedback é o que nos enche de alegria, porque o objetivo nosso é realmente transformar carreiras, alavancar profissionais para que eles atinjam os seus objetivos, seus sonhos. Então, isso é muito bacana. Conte com a gente, Luciano. Vamos conversar, vamos negociar. Bom, vamos pro nosso ping-pong agora. Funciona assim, Luciano. A gente vai fazer algumas perguntas e você responde o que primeiro vier na sua cabeça. Você topa? Bora lá. Instagram, Facebook ou WhatsApp? Instagram. Um filme que todo mundo deveria ver. Correndo o risco de não me entenderem direito, a trilogia do Poderoso Chefão. E quem assistiu sabe que ali inteligência emocional e percepção de realidade vai num nível extremamente avançado. A soft skill do presente e do futuro. Do presente / futuro. Se fala futuro, mas é presente, né? Empatia. Eu vou fazer empatia. É uma que eu tenho refletido muito sobre ela e eu acho que no mundo que a gente está vivendo hoje e o mundo que a gente está caminhando, né, que não deve mudar tanto no curto prazo e no médio prazo, nessa questão toda da polarização, das pessoas não se entenderem, eu acho que você exercitar empatia é extremamente importante. Eu acho que as pessoas, até diante da agressão. A hard skill do futuro. Mídia digital. Aprendam mídia digital. Gente, todo mundo tem que saber um pouquinho de mídia digital. Todo mundo, porque a liberdade que isso te dá em fazer coisas que antigamente eram impossíveis de fazer, incrível. Hoje qualquer pessoa pode ter um podcast, hoje qualquer pessoa pode ter um vídeo no YouTube, hoje qualquer pessoa pode lançar um projeto com um orçamento pequenininho. É incrível. Eu estou experimentando isso, vocês também fazem isso o tempo todo, vocês são super ativos nas mídias sociais, fazem um trabalho excepcional no Instagram. É muito libertador ter essa possibilidade. Então eu digo para todo mundo, aprenda a mídia digital, mesmo que o básico e o rudimentar. Uma dica que você daria ao Lucianinho de 10 anos atrás? Faça menos coisas, se aprofunde um pouco mais nelas e contemple mais um pouco o trabalho que você está fazendo. Eu não mudaria nada do que eu passei na minha vida, mas eu acho que eu poderia ter me aprofundado em mais algumas coisas e tiraria alguns benefícios disso. Uma pessoa que seja uma inspiração, uma referência para você. A gente já falou desse cara hoje. E eu vou te dizer que eu sou altamente influenciável aí na memória de curto prazo, tá? E eu assisti o documentário do Bill Gates no Netflix, e quem não assistiu ainda eu recomendo muito que assista, são 3 episódios de mais ou menos 1 hora, é um pouco menos de 3 horas no total, e é excepcional. Assim, ele não só é um cara incrível, que errou muito, né? Essa questão de alta performance para ele leva muito a sério, mais para aquele outro lado, só que ele evoluiu muito como profissional e hoje ele é uma das pessoas mais capazes que a gente tem, vivas, né, na nossa humanidade, que realmente está dedicando sua fortuna e seu tempo para resolver os problemas primordiais que, se a gente não resolver, a gente vai ter um futuro muito difícil. E eu assisti esse documentário e eu vi o esforço que ele está colocando, eu não quero dar nenhum spoiler aqui sobre o que ele está resolvendo, eu fiquei extremamente inspirado por ele. É incrível, extremamente inspirado. Eu falei, falta no mundo pessoas capazes como ele, pararem e começarem a pensar em todas essas questões que a gente tem que são muito sérias. E ele tá dedicando o resto da vida dele
eu vejo uma questão muito forte de propósito. Ele pode ser uma referência que a gente olha, ele tem tudo resolvido já, dinheiro não vai mais faltar para ele. Conforto nem nada. E esse cara trabalha que nem um louco para resolver umas questões que são basilares, fundamentais da sociedade, que impedem o avanço assim de outras sociedades de uma forma dramática. E ele tá lá empenhado de uma forma como se a vida dele dependesse daquilo. Só que a vida dele já está inteiramente resolvida. Então ali eu vejo um chamado muito forte dele conseguir utilizar toda essa competência, essa inteligência que ele tem, que nem você disse no começo do podcast, devolver. Super, assim, e ele é uma pessoa incrível, né? Assim, acho que tem 2 momentos do documentário que ele traz. Uma, quando o entrevistador pergunta para ele qual é o seu maior medo, né? E que você, um cara multimilionário, né? Não, multibilionário. Qual que é o medo desse cara? Perder a fortuna? Sabe qual é o maior medo do Bill Gates? Que a mente dele pare de funcionar. Olha só, o que ele mais preza na vida dele é o intelecto dele, a capacidade que ele tem ali de pensar, né? Isso é o mais importante para ele. Eu achei isso extremamente interessante. E mais pro final do documentário também, o cara fala para ele, né, de um dos projetos, e se não der certo? Ele para, olha para baixo, olha para ele e fala, work harder, trabalhe mais. Né? Então não é tipo, não tem como não dar certo. Vou trabalhar mais e vai fazer isso dar certo. Então, ele é um cara extremamente inspirador. Bom, Luciano, a gente infelizmente está chegando no nosso final. Eu diria que foi tão especial que merece até uma versão 2.0, né, para mais um momento contigo. Eu lembro desde a primeira vez que o nosso time de marketing falou, a gente acabou de convidar o Luciano Santos, o diretor do Facebook, para ser nosso embaixador. Que legal. E eu mandei uma mensagem para você, a gente tomou um café da manhã aqui em São Paulo. Eu já passei a te admirar, mas ao longo das nossas conversas e principalmente por hoje, Luciano, que história, quanta bagagem, quanto conteúdo, te acompanho nas redes sociais também, de verdade, minha admiração por você só aumentou e também pelo carinho, você não só como profissional, mas como pessoa, é sempre muito bom estar contigo. Conte com a gente, conte comigo, conte com o Sidney, conte com a Conquer, você é sempre muito bem-vindo na nossa escola. São esses profissionais que a gente tem orgulho de ter por perto, são profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas, que alavancam carreiras, que transformam vidas. Então, de verdade, é sempre muito bom estar perto de você, Luciano. E obrigado pelo papo de hoje, foi muito, muito rico. Eu adorei também, a gente é sempre um prazer conversar com vocês. Acho que desde daquele café da manhã, acho que deu um clique legal ali, né? Acho que eu gosto muito da missão que vocês têm, gosto muito do que vocês estão trazendo, né, para a mesa, gosto muito de quebrar um pouco aí, né, esse modelo que a gente tem de ensino tradicional e permitir que mais pessoas tenham acesso a alguns conteúdos que podem fazer tanta diferença na vida deles. Esse é o trabalho que eu faço. Eu sempre falo isso, a gente precisa levar um pouco mais de educação corporativa para as pessoas que faz tanta falta no começo do trabalho, né? E saber que tem empresas lá fora, né, que tem pessoas como vocês que estão pensando nisso, que estão oferecendo isso, é muito legal. Então, contem comigo sempre para essa parceria. Legal, Luciano. Eu sempre falo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Acho que o nosso propósito está na mesma direção. Mais uma vez, eu tenho um orgulho de ter você por perto. Você ouviu Ou Vai ou Voa, o podcast da Conquer, a escola de negócios mais inovadora do Brasil. Apoio